Ai, se a mente se abre, o espírito avança. A dúvida cede, a esperança dança. Talvez sarás, talvez sarás. Receba um renovo na mente, a alma não fica mais presa. Talvez sarás. Eu venço o jogo consciente, se conheço bem as suas regras. Alvíceras. Seguindo com o nosso mini curso de Mendes Fradique, pela gramática portuguesa, pelo método Confuso, página 19, capítulo 11, figuras de fonologia. Na verdade, na página 20, ele começa a dar a lista das figuras, do que ele chama figuras de fonologia, né? Ele vai dizer que as figuras de fonologia são certas autorizações de que se socorre a linguagem para suas necessidades de extensão ou de redução. Eu achei muito boa a definição. O Mendes Fradique, até por não ter muito compromisso com a linguística, até porque a linguística nem havia ainda sido sistematizada ou inventada enquanto tal na década de 20 do século 20. Mas por não ter compromisso com a ciência da gramática, ele está fazendo uma gramática ironizada, uma gramática crítica e humorística, né? Na verdade, a gramática não é crítica. A obra dele que é uma crítica à gramática tradicional. E ele vai chamar o livro dele de gramática, e ao fazer isto, ele já está fazendo uma crítica, uma ironia, né? Uma sátira do que era a gramática, do que é a gramática. Porque não é gramática o livro dele em momento e em hipótese alguma, em grau ou em quantidade alguma, né? De modo nenhum o livro dele é uma gramática no sentido científico da palavra, do conceito de gramática. Mas ele propositalmente chama o livro dele de gramática portuguesa pelo método Confuso. Ele sabe que o livro dele não é uma gramática, e ele quer que o livro dele não seja recebido como uma gramática, até porque não seria mesmo, né? Basta você abrir, tomar em suas mãos a gramática dele, que você vai ver que não pode se tratar de um livro sério, de uma gramática séria. E ele, justamente para deixar isso bem claro, ele coloca pelo método Confuso, essa expressão já no título, já para justamente já chamar a atenção e dizer, olha, isso aqui não é uma gramática como as outras, é uma crítica da gramática, é uma versão humorística da gramática. E aí ele não tem esse compromisso, portanto, com as definições corretas, cientificamente corretas, dos termos, dos assuntos, dos tópicos que ele aborda no seu livro. Então aqui ele acaba fazendo uma definição bastante curta das coisas, e é o que acontece aqui com o conceito de fonologia, de figuras de fonologia. Primeiro que essa expressão figuras de fonologia aparece aqui, mas em outras gramáticas você costuma só ver, mas assim, figuras de sintaxe, figuras de estilo ou estilística, figuras de linguagem e figuras até de som, né? Figuras de som eu já vi. Agora, figuras de fonologia eu nunca vi, né? Então ele traz do jeito dele, né? Ele coloca o nome que ele quer, e aí ele dá a explicação que ele quer, ele faz o que ele quer. É uma licença, digamos assim, gramatical. Vamos chamar que ele tem, que ele a si mesmo dá, tá? Mas eu gostei da definição. Figuras de fonologia são certas autorizações de que se socorre a linguagem para as suas necessidades de extensão ou de redução. Aí ele vai elencar aqui prótese, epêntese, paragoge, aférese, síncope e apócope. Então, vamos à prótese. Prótese é a parte do curso odontológico em a qual se estuda e pratica a fabricação de dentaduras, bridges, coroas, pivôs e todas as demais porcarias arquitetônicas que os dentistas plantam na boca aberta dos clientes. Aí, aqui totalmente uma definição
médica, né, odontológica, do que seja prótese, quando na verdade prótese não é isso dentro dos estudos de linguagem, né, não é isso. Mas aí ele complementa. Pela prótese se faz o acréscimo de sílabas ao começo da palavra. E isto é que é a prótese no conceito dos estudos de linguagem. É o acréscimo de sílabas ao começo da palavra. Por isso que é pró. É antes da tese. É antes da palavra, antes do significado, né, da expressão, você antepõe uma sílaba. No caso, alguma coisa, nesse caso aqui, sílabas. Né? Por isso que é próteses. Prótese. Então, ele dá, aí ele dá um exemplário. Aí no exemplário dele, é claro que ele vai trazer mais comédia ainda. Ele dá aqui, recebo, de recebo, né? Então, veja, recebo, todo mundo sabe o que é, né? Eu recebo, né? Tu recebes, ele recebe. Ou até mesmo uma variação de recibo na linguagem coloquial, né? Que é aquele papel que você assina e passa. Passar recibo e tal. Mas aí ele coloca a recibo, acrescenta o ar, a palavra recebo, e chama isso de prótese. Só que não existe a palavra a recibo. Ele coloca que sem que forme uma palavra que exista. A recebo não existe, não tem significado. Ou seja, ele brinca com o significado de prótese. Ele diz que prótese é só o acréscimo, é só acrescentar uma sílaba antes da palavra, mas não é. Prótese, verdadeiramente, não é isto. Prótese é o acréscimo, sim, de uma letra ou de uma sílaba antes, no começo da palavra, mas vai formar uma outra palavra, né? Vai fazer um sentido. Agora, recebo não faz sentido. Que palavra é essa? Outra coisa pega a palavra inquieto e ele acrescenta a palavra, a sílaba des. Aí fica desinquieto. Desinquieto é quieto, né? Porque inquieto é que não é quieto. Desinquieto é dupla negativa, como se diz. É desin, são dois prefixos de negação. Então, desinquieto é quieto. Também não significa nada. A palavra raia, ele dá como exemplo também, aí a raia. Só que nesse caso aqui, apesar de fazer sentido, é o nome de fato do animal, né? A raia, que vive nos mares, porém não ocorre aqui o acréscimo não é uma prótese, não se trata de prótese aqui, né? É outro radical. O radical de arraia não é o radical de raia. Então, não há aqui uma prótese. A revirar. A revirar é na linguagem, digamos assim, interiorana, na verdade lá de cima do país, no Nordeste, mas não existe no vocábulo da língua portuguesa essa palavra revirar, é o verbo revirar. A recomendar, também é a mesma coisa. Avexar, mesma coisa, o certo é vexar, esse é o verbo, mas avexar também no Nordeste, não se aveste e tal, é uma expressão, é uma palavra utilizada, mas não há aqui, digamos assim, uma prótese, porque há uma prótese no sentido de que eu botei uma palavra, uma letra, no caso aqui, a, antes de vexar. Então, de uma certa maneira apenas, uma prótese. Mas gramaticalmente não se pode dizer que é uma prótese, porque, volto a repetir, não ocorre a criação de uma palavra que pertença verdadeiramente ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Essa palavra não existe. A recear também. A Recife também. O certo é Recife, não a Recife. Se alguém fala a Recife, aparentemente, e de certo ângulo apenas, está executando uma prótese na palavra Recife, acrescentando a sílaba ar, formando então a Recife. A comunicação pode até ser passada e o destinatário da mensagem até compreender sobre o que está falando o remetente, né? Porém, em gramática, não é correto também.
tá? Depois ele vai dar um outro exemplo, a epêntese, é outra figura de fonologia, a epêntese. Aí ele vai também dizer que é a figura pela qual se acrescenta um fonema dentro de um vocábulo. Aí é no meio do vocábulo, né? Aí ele vai citar aqui absolutamente, advogado, adamastor. Adamastor, porque o certo seria admastor. Tá errado, né? O certo não seria admastor, é adamastor mesmo, mas só que ele brinca mais uma vez e diz que o Área Damastor é uma epêntese. Não, o Área Damastor não é uma epêntese, é Adamastor mesmo, né? Agora, o Ed advogado é uma epêntese. O Ed absolutamente também é uma epêntese. Então, é um método confuso também por conta disto, porque ele dá dois exemplos onde realmente ocorre a epêntese, absolutamente, advogado, e o terceiro é a pegadinha, não tem epêntese em adamastor, tá? Adamastor não vem de admastor, não vem. A terceira figura de fonologia é a paragoge. Paragoge é quando ajunta fonema no fim do vocábulo, é no final, no caso aqui. Então, outra brincadeira que ele faz. Por exemplo, ele vai dizer que bonde, né, bonde, né, seria uma palavra onde ocorre uma paragoge e que deriva, portanto, de bonde, tipo James Bond, né? Não é, né? Não é. Mas ele vai dizer que é. Mesma coisa Ford, de Ford, também não. Light, de light, também não, né? Light nunca foi escrito dessa maneira, L-A-I-T-E. End, também não. Não existe essa palavra, entendeu? Fraque, de fraque, com CK no final. Bilaque, de bilaque. Aliás, Bilac, com QU, de Bilac. O Olavo Bilac, que é B-I-L-A-C, essa palavra Bilac, não vai derivar em Bilac com QU, QE. Não existe, né? A que eu achei mais engraçada é a última, né? A palavra macadâmia que usamos hoje tem a ver com macadam, no francês. E não com McAdam, como ele coloca aqui, McAdam. Não tem nada a ver. Aféres. E aféres, ele vai dizer que é a eliminação, né, do fonemas no começo do vocábulo. É o oposto da prótese. A prótese é uma inclusão de fonemas no começo do vocábulo. A aféres é uma exclusão. Tá? Então ele vai dizer que bomba de dinamite em lugar de bomba de dinamite. Não existe isso aqui. Bomba de dinamite. Ninguém fala ou falou bomba dinamite. É bomba de dinamite. Mesma coisa, bastião em lugar de Sebastião. Bom, aqui sim ocorre uma aférese. Já se encontrou isso, né, na língua portuguesa, chamar a pessoa de Bastião, quando na verdade o nome dela é Sebastião. Então cortou a primeira sílaba SE, C. Aí aqui sim ocorre uma aférese. Que mais? Síncope. A síncope, ele diz assim, ou chilique, é uma espécie de desmaio que acomete o sujeito, fazendo-o derrear sem mais aquela. Quer dizer, ele mistura, né, confunde semanticamente os significados de síncope. O significado de síncope para os estudos de linguagem é a queda de uma sílaba, um fonema, no final da palavra. Só que existe também um significado de síncope dentro, digamos assim, da medicina, né? É um mal súbito que ocorre, que acomete, enfim, a pessoa, e ela pode simplesmente desmaiar. Então ele já chama por isso de chilique. Aí ele diz, se a síncope se dá por uma isquemia passageira, é questão de lhe chegar às trombas com o vidro de sais ingleses
ou um pouco de éter, e o sujeito volta a si em 3 tempos. Aí ele também dá o exemplo aqui, mor em lugar de maior. Sim, aqui realmente ocorre uma síncope, né? Maior, o ai cai e fica apenas mor, né? Aqui também está correto. Então, e também tem a apócope, que é a última aqui da nossa lista de figuras de fonologia. A apócope ele vai dizer que é a supressão de fonemas no fim do vocábulo, né? Então, se a aférese é a eliminação no começo, a apócope é a eliminação no final, e a síncope é a eliminação no meio. Então, como apócope, ele dá aqui como exemplo. Por exemplo, a palavra Petrópolis, ele vai colocar Petrópolis. Né? Tem gente que fala Petrópolis. Eu tive um motorista que falava, tem que ir para Petrópolis buscar o fulano. Ele falava Petrópolis. Então há uma queda, né? Porque não é, em vez de Petrópolis, ele ocorre aqui a queda da consoante líquida, né? O L, Petrópolis, aí cai o L, ficaria Petrópolis, Petrópolis. Então há assim uma apócope no final quase no meio, né, da palavra. Outro exemplo, caroço. Aí aqui ele já começa a brincar. Caroço, qual o apócope que ele diz que ocorre com a palavra caroço? Grão, quer dizer, não tem nada a ver. Porque o caroço pequeno, digamos assim, vira grão. Cinema, aí aqui também ocorreria um apócope, porque cai o mar, fica cine, tá certo. Flagra, de flagrante, também, né? De Eduardo, aí aqui já não é apócope, né? Mas é uma abreviação, né? Seria uma abreviação. O flagrante também e cine também, cine de cinema também podem ser classificadas como abreviações também, mas ainda está dentro de um nexo, né? Houve uma queda, houve uma supressão de fonemas no fim do vocábulo, ok. É a mesma coisa Leônidas, né? Que pode virar Léo apenas. Há ainda uma espécie de fonemas que se entendem exclusivamente com a light, são os telefonemas. Porque, quem não sabe, no começo do século XX, a Light, ela não era apenas uma companhia de energia elétrica que atendia às residências do município do Rio de Janeiro, mas também ela prestava serviço de telefonia, né? Bom, legal. Então, no próximo vídeo a gente já vai entrar no alfabeto. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.